E ela, bom, Nina Simone é o nome artístico dela, né? Ela se chamava, na verdade, Eunice Wyden, né? Ela nasceu em 1933 em uma família bastante religiosa. Tanto o pai quanto a mãe eram ministros da igreja metodista. E ela já tinha interesse por música e tal, porque ela ouvia muito na igreja, né? E as primeiras lições dela foram na igreja, né? Ela aprendeu a tocar na igreja. Então os concertos dela foram lá. Então ela, menininha, ela já ia tocar nos cultos e tudo mais. E a primeira... acho que não está funcionando. Então a primeira concerto dela mesmo foi também na igreja, né? Então aí ela foi um repertório de música clássica, que o interesse dela era ser uma pianista de música clássica. Aí começa também os primeiros incidentes dela que vai dar essa conotação tão política à música dela, né? Porque ela chega para tocar na igreja, então os pais sentam na primeira fila, para a filha, né, com orgulho, minha filha vai tocar o primeiro concerto. Aí chega as outras pessoas lá da igreja e dizem, vocês podem se colocar na segunda metade, para a parte final, e aí na frente é ocupado só por público branco e os negros têm que ficar atrás. Então ela, uma menina, se revolta, né? Ela diz, eu não vou tocar se os meus pais não estiverem aqui na frente. E aí tem aquela discussão, não, mas o lugar deles é lá atrás, eu não vou tocar. E aí trazem os pais para frente, daí ela faz o concerto. E isso vai ser uma tônica na carreira dela toda, né? Quando ela tinha de 13 para 14 anos, ela estuda, é contratado um professor particular para ela, que a congregação contrata esse professor, ela estuda, então, e vai se apresentar, vai fazer uma audição no Curtis Institute. Toca, e segundo os relatos ela vai muito bem, mas aceita. E então ela passou a vida inteira dizendo que a justificativa é porque ela era negra. Nesse instituto eles diziam, não, tinha pessoas melhores, mas que nunca vieram à tona, assim, né? Enfim, então é mais uma revolta para ela. Então isso acontece ela vivia, eu não tinha falado, e nasceu na Carolina do Norte. Depois que isso acontece, ela fica mal com isso, que então ela vai para Nova York. E aí lá ela estuda na Juilliard. E começa uma carreira tocando em cabarés, em clubes noturnos, aí em Atlantic City e em Nova York também. Só que a mãe dela não podia saber, que a mãe, muito religiosa, ela dizia que jazz e música popular era música do demônio. Então ela tem que trocar o nome. Como ela tinha um namorado que chamava ela de Ninha, né, de menininha em espanhol, então ela adota Nina e Simone de uma atriz francesa que ela gostava também. Daí juntou então Nina Simone, aí não era a Eunice, então a mãe dela não estava sabendo, ela pôde tocar nos clubes, né? Não tinha, essa é a vantagem, para a mãe não descobrir ela. E aí ela lança o primeiro disco em 1958, com o que se tornaria o maior sucesso comercial dela, que é uma canção que é daquela ópera Porgy and Bess, que ela canta um medley aqui de 3 canções. Mas essa canção que fez sucesso com ela, que é I Loves You, Porgy, né? Então faz bastante sucesso. E ela, então, como era o primeiro contrato, primeiro disco, ela vende os direitos por $3.000. E depois, em royalties, isso daria $1 milhão. E aí ela fica revoltada também, né? Porque ela fica, todo mundo se aproveita de mim. E aquilo vai dando uma revolta nela. E vai crescendo cada vez mais. E nesse período, né, até o início dos anos 60, ela tocava nos clubes um repertório de música pop, de folk, de jazz, mas era para ganhar dinheiro. Porque o que ela queria mesmo era ser pianista clássica, né? E ela começa a cantar por causa de um dos proprietários de um desses clubes de Atlantic City, que ele diz para ela, olha, tu é boa, mas se tu canta, a gente vai ganhar mais, tanto o clube quanto tu tocando aqui, né? Então ela começa a cantar, porque no início ela cantava, era simplesmente instrumental.
Aí começa a dar certo, descobre, pô, ela tem um vozeirão, né? E ela consegue manter as notas, né? E ela consegue ir das notas mais graves para as agudas também, e consegue manter, né? Apesar de não ter tanto vibrato assim, mas tem um bom alcance. E começa a ter uma pequena lefãs, assim, né? Que começa, tem a Nina Simone que toca nesse clube, daí as pessoas vão lá assistir ela. Enfim, passa um certo período, a partir de 64, ela começa a ficar mais interessada no movimento dos direitos civis, né? Que era um momento também que a arte servia para isso, né? O jazz servia muito para isso. Já tinha outros músicos que faziam canções de protestos também, né? O Charles Mingus, o Max Roach, já estavam muito engajados na luta pelos direitos sociais e igualdade de direitos, né, negros dentro da sociedade americana. E ela entra de cabeça nisso. Ela já tinha passado por um casamento que não deu certo, aí ela encontra um detetive de polícia, se casa com ele, né? Então alguém que se sentia tão perseguida, né, ainda vai encontrar um detetive que vai ser o pai da única filha dela, que é a Liza. Sim. Ela não se dava para a filha. Ela passou muito tempo distante, mais de 20 anos. Assim, tem uma época que o neto dela já tem 7 anos e ela nunca viu, né? Isso mais adiante, lá pelos anos 90. Mas daí, nesse período, o marido dela acabava sendo violento com ela e tudo mais, né? Só que ela coloca ele de empresário dela também. E ele não tinha experiência, né, com isso. Ele era policial, mas se torna empresário dela também. E ela começa a compor canções de protesto e tudo mais, né? Se a gente for ver nesse concerto da Holanda, já tem bem mais canções, né, onde ela reivindica esse direito dos negros. Nos Estados Unidos ela começa a ter problema, que os estados sulistas principalmente começam a boicotar. Tem uma rádio que pega os discos dela, quebra com um martelo e envia para a gravadora. Ó, tá aqui, ó. Vocês querem promover essa mulher? Ó, tá aqui, ó. Mas na Europa ela tem uma boa receptividade, né? Os amigos, eu tocava com ela, ela chegou lá toda estrupiada, assim, bem decadente, morava num lugar horrível, sujo, daí eles ajudaram ela a se recompor, né? Problemas financeiros ela teve a vida inteira, né? Porque primeiro delegava para o marido e ele fazia maus contratos, né? Então foi um período difícil, assim, para ela, né? Mas assim, musicalmente, ali naquela primeira ali de 61, teve o zungo, aquele africano, cara. Uhum. Antes não tinha uma coisa meio judaica. Sei que tu tava no... Deixa. Acho que foi depois, né? O zungo, antes do zungo teve... E depois do zungo parecia Bach, assim, uma coisa bem clássica. Era uma influência bastante dela. Antes ela começa com o Sunday in Savannah, que é dela. I Look Around. Aí depois eles fazem uma improvisação. Aí depois When I Was in My Prime, que é uma canção tradicional. Aí o Zungo, do Babatudo e Latudo. Depois é For All We Know, que é do Fred Kutz e do Lewis. Mas é que ela misturava, a música dela é muito difícil de catalogar, assim, classificar, né? Não é só jazz, tem influência de jazz, mas tem outras coisas ali, né? E essa era a vontade dela mesmo. Ela chegou a declarar que o que ela tocava era Black Classical Music, era uma classificação dela, né, para definir muito essa identidade, né, de querer ser diferente, se destacar e valorizar, né, justamente a cultura do povo, né, de onde ela vinha, né, da população negra. Ela é bastante envolvida na questão social, mas isso começa a decair, né, a partir de 74, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos começa a decair. O Martin Luther King depois, né, mas começa a decair porque os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã, né, então muda completamente a atenção do país, né,
Agora não vamos mais nos preocupar com essa briga interna aqui, que para muitas pessoas era irrelevante, né? E para outros era extremamente importante. Mas então, se a preocupação agora é com o inimigo externo, né? Quando quer resolver uma crise interna, nada melhor que arranjar um inimigo externo. E foi isso que aconteceu. E aí, então, ela começa a se sentir extremamente deslocada nos Estados Unidos, porque ela estava ligada nisso. E aí, quando vê as pessoas não estão mais dando atenção, estão boicotando ela resolve sair dos Estados Unidos. Aí pega a aliança dela, põe na mesa e vai embora e não avisa para o marido. E vai para Barbados. E aí lá ele vê isso, né, e diz, ela quer o divórcio. Mas ele tomava conta de todos os negócios, né? E aí então ela está vivendo fora dos Estados Unidos, muito contato com ele e tal. Daí ela vai viver o sonho dela, digamos, a Libéria. Porque quando ela estava nessa luta dos direitos civis ainda, ela dá para dizer que ela era a antítese do Martin Luther King. Martin Luther King lutava pelos direitos, mas queria uma coisa pacífica, né? Conquistar os direitos civis através da política, pelo Congresso, pelas leis, enfim. A Nina Simone, ela era mais direta. O que ela queria, na verdade, era partir para a luta. Então ela fazia discursos, né, que os negros tinham que pegar em armas e fazer uma tendência, criar um estado, um país independente dentro da América para os negros, né. Eu penso que é uma coisa bastante ingênua da parte dela na época, né, se pensar que toda a indústria bélica estava na mão do que seriam os inimigos dela, né. Enfim, para um grupo como a Ku Klux Klan seria maravilhoso, né, eles poderiam exterminar sem nenhuma preocupação com isso, né. Legalmente, pior seria isso, né? Seria uma guerra civil. Mas enfim, isso acabou acontecendo, como todo mundo sabe, né? Mas ela, vivendo fora do país, então, não sabia da situação financeira dela nos Estados Unidos em relação a impostos. Então, um dia ela volta para os Estados Unidos e ela chega no aeroporto e diz, tu vai ser presa porque está devendo imposto nos Estados Unidos. Aí o que ela faz? Ela volta para Barbados. Não fica lá, porque senão, se ela ficasse em solo americano, ela seria presa. Aí ela vai para a Libéria, que, como eu disse, seria a realização do sonho dela, porque a Libéria é um país africano formado por ex-escravos dos Estados Unidos, né? Então, é um país independente formado só por pessoas que foram escravizadas e descendentes deles que foram para lá. Mas viver num país pobre, africano, onde a democracia não é muito clara, é muito complicado, né? Então ela não fica lá. Daí depois ela vai para a Suíça, depois vai para a Holanda, aí lá ela segue, enfim, com a carreira dela, né? Nos anos 80, ela é diagnosticada com um transtorno bipolar, né? E aí então que explica um pouco essas alterações fortes de humor que ela tinha, né? Se o público pegasse ela num bom dia, como nesse na Holanda, ela se divertia, fazia piada e tudo mais, né? Mas tem um amigo dela que diz que ela tinha seguranças, mas não era para proteger ela do público, era para proteger o público dela. Que teve um dia que ela estava saindo de um consultório, e aí chegou uma moça, né, e foi pedir um autógrafo, tá? Ficou lá esperando fora do clube um tempo até ela sair. Aí a Nina Simone sai, ela e o segurança. Aí a moça vai lá com o álbum, né, pediu autógrafo. Aí ela dá o autógrafo no álbum e a moça diz, thank you, né? E ela diz, tá, mas é só isso que tu tem para me dizer? E a moça, o que é que eu diga? Né? Então ela podia ser extremamente grosseira. Antes a gente começava, estava contando um caso de um outro concerto famoso dela, que é no Festival de Jazz de Montreux, em 76, onde naquele ela estava mais transtornada. Esse concerto é mais fácil de encontrar, porque tem DVD também, dá para encontrar fácil pela internet ou comprar em alguma loja. Ela está tocando, nesse trecho é só ela ao piano, sem a banda, e aí uma moça levanta da plateia, talvez para ir ao banheiro, não mostra na câmera, e aí ela está começando a canção e olha para aquela moça e diz, girl, sit down. E aí fica um clima assim, né, porque ela para de tocar e fica um silêncio,
E aí ela olha com um tom ameaçador e diz, sit down! E aí as pessoas aí alguns começam a rir, aquele riso nervoso, né? E aí ela olhando, encarando a mulher, e aí dá a entender que a mulher senta, daí alguns começam a bater palma e tal, e ela começa a tocar de novo, mas dá pra ver que a voz tá meio trêmula de raiva, né? E ela tem um histórico de drogadição? Não conhecido, assim, né? Acho que não. Não. No comentário que eu vi, não. Não. Só uns amigos que tocavam com ela, fizeram ela ser atendida por um médico holandês que deu um remédio que ele ia tomar para toda a vida, por causa desse transtorno, né? E daí que ia provocar ações assim de as sequelas, que seria assim de ela ficar meio dopadinha e um pouco desse impacto dela de cantar assim com vontade, né? E ficar mais zen, assim, sabe? Tem alguns momentos que ela de depressão dela mesmo, que ela se sentiu uma mulher muito sozinha. Porque outra coisa, que ela não foi diagnosticada, mas conhecendo assim, a história dela, eu acredito que ela poderia ser diagnosticada como borderline, também. Fica entre a neurose e a psicose, porque ela começa a ter alucinações também. Antes de ela ir para Barbados, ela começa a confundir o marido com o sobrinho, e aí ela desenvolve uma paranoia, ela começa a achar que as pessoas estão perseguindo ela para matá-la. Né? Então, ela começa a... Esse foi o segundo marido, né? O primeiro ela casou, foi muito curto, aí nesse período que é o pai da filha dela, né? Que depois ela perde contato também, ela não pode retornar aos Estados Unidos porque vai ser presa. Então isso só vai se resolver bem mais tarde, nos anos 90, que é quando ela pode retornar. Nos anos 80, ela morando na Europa, então, ela... Obrigado. De nada, Matheus. Ela começa a se apresentar bastante num clube inglês, que é o Ronnie Scott's, que é o clube de um músico de jazz, né? Que é bem famoso e tal, na Europa, nos Estados Unidos. Aí ele tem esse clube e ela costuma se apresentar lá. Não nessa época ainda com dificuldades financeiras, a coisa começa a melhorar para ela nos últimos anos de vida, já nos anos 90. Onde então uma das músicas do primeiro álbum dela é relançada num comercial do perfume Chanel número 5. E aí com isso alavanca as vendas de novo dos álbuns dela. Daí no final da vida ela consegue ter um dinheiro com a carreira que ela não conseguiu durante todo o tempo, né, da carreira. E aí ela começa também a ser uma figura cultuada, principalmente nos anos 90, por toda essa atividade política que ela teve, e as minorias veem nela uma voz, né, de luta e tal. Então ela é idolatrada pela comunidade negra e pelos homossexuais também, porque aí tinha aquela, entre anos 80 e anos 90, né, as pessoas não entendiam muito bem o que era AIDS, por exemplo, diziam que era câncer gay, né, então, como se fosse alguma coisa de gueto. Então ela acaba sendo uma voz para os excluídos, para os oprimidos, né. Só que aí ela vivendo na Provença, a partir de 93, ela começa a sofrer de câncer de mama. E isso leva anos e anos e anos. E aí ela vem a falecer em 2003. E aí encerrando então essa vida polêmica dela, né? E única, porque dá pra dizer, não houve outra Nina Simone. A música dela tem elementos de jazz, mas não dá pra dizer que é jazz. Mas a música também, ela incluía bar ali também, não é? Soul, bom, ela era the High Priestess of Soul. Seria algo como alteza do... Não é alteza o termo correto. Que tem um sentido religioso, sacerdotisa do soul, né? Soul como gênero musical, ou então, com licença poética, da alma também, né? Não teve outra. E o lado curioso é que, faltando 2 dias para a morte dela, o Curtis Institute homenageia ela, né, com o título de doutora honorária, né, que é aquele que rejeitou ela e que fez com que ela não fosse para a música clássica e se tornasse a Nina Simone, né, senão provavelmente a gente estaria ouvindo a Eunice Wyden, né, com uma pianista clássica.
né? Mas aí foi com isso, ironicamente, que ela se torna Nina Simone. E aí eu ouvi ela no Viva Jazz e não em algum concerto de música clássica, né? Aproveitando Pois não. a inclusão que ela fez de uma composição do Charles Aznavour. Tomorrow is my ela turn. é uma chansonnière. Não é cantora de jazz, não é compositora de jazz. Ela é uma chansonnière, ela é cantora com amplos recursos. Não. Ela acabava misturando o que depois viria a ser chamado também de world music, que é um termo genérico, né? Quando não sabe o que classificar, é world music, né? Eu acho que é isso, mais semelhante ao chansonnier francês. É, tem razão. Agora, ela é também, ela é única, não tem outra representante. É muito interessante, como personalidade. Sim. Ah, é muito forte. E como a história dela é um prato cheio, né? Para biografias, para inspirar outros personagens, né? A história de vida dela é muito interessante, né? E com a morte dela, esse culto à imagem da Nina Simone também, né? Foi crescer, né? Tem esse documentário do Netflix, né? É muito legal, vale a pena ver. Tem um outro documentário bom também, que é um francês, que foi produzido nos anos 90, quando ela ainda estava viva, que se chama The Legend. Pelo menos eu vi em inglês, né? No inglês deve se chamar outra coisa, La Legende, talvez. A filha fala da mãe, né? É. A adulta, né? Nesse documento ela fala. Daí ela passou a entender a mãe depois que a mãe morreu, né? Daí ela fala assim, meio que se justificando, né? Porque sempre tem os dois lados, né? É bem interessante. Porque para ela, para uma menina, né? Imagina, minha mãe me abandonou. Foi seguir a carreira dela e não quer mais saber de mim, né? Então depois que ela foi entender todos os problemas que a mãe passava, uma reconstrução dessa imagem também, né? Ela teve que aprender quem era a Nina Simone e não a mãe dela, né? É um processo difícil também. Então, se alguém quiser fazer mais alguma consideração antes da gente passar para a dica de hoje, que também é uma cantora da atualidade bem importante, está aberto, gente. Então, fiquem à vontade. Eu acho que tem algumas coisas interessantes a levantar, mais perguntas do que comentário. A primeira coisa, você faz aqui sempre uma apresentação jazzista. A gente já comentou que ela não é propriamente uma jazzista, é uma chansoneira. Mas é muito interessante verificar que ela parece ter sido sempre muito, como é que é? Individualista na sua composição, configuração musical. O que eu quero dizer é que você não ouve dizer que a Nina Simone se associou com outros verdade. músicos conhecidos, como é muito Sim. comum com jazzistas, né? Sim, na carreira dela, não vai ver ela tocando, por exemplo, com Duke Ellington, Pois é, com Count Basie, né, assim, né? Como? Como? É Al Chapman, não, acho que é. Al Chapman, o guitarrista. Esse tocou tempo com ela, depois não apareceu aqui, mas ele tocou, ele... O baixista também tocou um tempo. Não são, não são nomes, né, que se destaquem assim no cenário do jazz, né, que nem a Ella Fitzgerald se associou a outros. Num setor bem diverso desses outros nomes. Por isso mesmo, né, porque ela nunca tocou numa big band, por exemplo, né. Mas mesmo assim ela não se juntou ao Max Roach, por exemplo, né, ao Charles Mingus, né, que eram compositores dos anos 60 que tinham bastante forte, né. Entanto, ela foi na mesma onda, mas não se juntou a esses jazzistas. Não tinha espaço para cantoras. Tem uma que é a Abbey Lincoln, que ela gravou uma faixa do Max Roach que é We Insist, que é ela gritando assim. Aí ela até diz, né, num documentário
que ela achava que grito não era música, mas daí naquela composição ela entende, realmente aí expressava esse grito do negro oprimido dentro da sociedade, né? Sofrendo, né? Mas não seria uma exceção essa? Não. Foi bastante integrada na formação do Max Roach. Não sei se era mulher ou não, mas tem um álbum famosíssimo. O do Max Roach é o Take Me Back. O Insist, a Suite, né, que, se não me engano, a capa é com o bombardeio dos caças americanos no Vietnã. Então tinha uma atuação política também contra essa guerra, né? Então, e aí isso é interessante também perceber, que nos anos 60, então, tinha todo esse movimento dos negros querendo os direitos civis. As gravadoras, principalmente as rádios, não tanto as gravadoras pequenas, né, se associavam e colocavam, mas as rádios não. E o que acontece? Não por acaso é quando o rock and roll cresce também, né? Então imagina, se tu tem um movimento forte, reivindicando coisas com uma mensagem direta e dá pra dizer impositiva, e aí chegam os Beatles cantando "Eu quero segurar a sua mão", né? Ou então os Rolling Stones cantando também "Eu quero satisfação", né? E eu não consigo e tal. E aí chega o The Who cantando garota, vamos ser felizes e tal. Então muda completamente de foco, né? E aí esquece-se essa música de protesto que incomodava muita gente, principalmente muitos executivos da indústria. California Dreaming, nos Estados Unidos tinha o The Animals, né? Então era outra música. E não é à toa que isso acontece, né? A arte tem esse sentido de modificar a sociedade, modificar as pessoas, né? Ao escrever um livro, música. Oi? E ela é domada, as forças tentam... ela acaba saindo dos Estados Unidos, ela não consegue mais viver lá, né? Não, eu digo, a música, a arte em si... Achei que estava falando da Nina Simone. As forças tentam, digamos, direcionar a arte para onde... A arte, ela é muito usada por quem está no poder, né? Se a gente pensar mesmo, todos os grandes pintores que surgiram até o século XIX, eles eram financiados, né? Principalmente pelo Estado. E depois é que começa o movimento de libertação disso, né? Com os impressionistas franceses, enfim, né? Que por um tempo não eram bem aceitos. Pois não. E como é que foi a temporada dela na Europa, na França? Na Europa na Europa ela era bem recebida, né? Mas ela nunca foi uma cantora tão popular assim, né? Até porque a partir dos anos 70 a decadência do jazz é bem grande. E imagina, uma cantora excelente, pianista excelente, mas que não era classificada em um lugar, é mais difícil vender, né? Chega numa loja de discos, está lá, aqui é jazz, aqui é blues, aqui é pop, e ela, né, ficava... demais, sim. Tanto que grande parte dos concertos que a gente assiste aqui no Viva Jazz são gravados na Europa. Eu vi que tem muito na Holanda, né? Holanda, na Bélgica, Suécia. Sempre foi uma tradição, né? Porque nos Estados Unidos o jazz não era tão valoroso assim, né? Era uma coisa corriqueira, então eles estão sempre tocando. Sim, tinha essa... nos anos 30, anos 40, então, tinha campanhas mesmo, que se colocava cartazes, assim, não comprem discos de artistas negros, que eles estão pervertendo a nossa sociedade, sabe? Não, a segregação era terrível, sabe? Baseado em umas coisas sem sentido, né? Então, dá para entender por que ela se revoltou contra isso. Ela sentia só o dia inteiro, né? Aquela canção For Women, por exemplo, né? Que ela canta de 4 mulheres de peles diferentes e tal, né? Quando é de pele brown, né? Que é meio mestiça, né? Aí é aquela mulher impositiva também, né? Que quer essa libertação, né? Então isso tudo passava. Uma música que eu vi no documentário que ela diz assim, só em português, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, vai indo assim, a música...
bolsa e vai indo assim. Não tem educação. E vai forte, assim, forte, né? Forte, né? Com uma raiva. Eu não tenho país. Mas tem uma espinha. Achei dizer, My back is strong. Mas ela é bem inspiradora, sabe? Eu gostei muito. Sim. Não casou com um africano? Ela chegou a casar. Ela teve alguns, depois que ela foi vários relacionamentos, mas não casada. Eu vi nesse documentário The Legend, mostra ela com um companheiro, assim, estão vindo em um táxi até. Mas não sei a nacionalidade dele, não sei se ele é africano, mas é negro, mas não sei se... não... Você falou, aliás, em 2 lugares. Você falou em Barbados e Libéria. Ela foi para Barbados? Sim, logo que ela saiu dos Estados Unidos, ela foi para Barbados. E aí depois para Libéria. E aí depois para Europa. Acho que ela foi tentar outra vida mesmo. Barbados é uma ilha, né, no Caribe. Caribe. Por isso ela não pagava imposto. Caribe Oriental. Que o marido dela que era o responsável por isso, né? E aí ele pegava o dinheiro para ele. E não, né? E ela ficou devendo. Ele batia muito nela. E disse que ela batia na filha. A filha se queixa disso. Parece aí se tivesse um cachorro, a filha batia no cachorro. Sequência natural, né? Mas aí a filha não gostava mais da mãe. Daí, e ela... A filha se torna cantora depois. Aos 17 anos ela não aguenta mais que a mãe batia nela aos 17 anos. E aí ela vai com o pai. Ela se muda. Que batia na mãe. É uma história de vida complicada. Bom, a família dela era a 6ª criança de 8, né? 8 filhos e filhas. Né? Então aquilo quando ela canta a balada de Hollis Brown, que é uma canção do Bob Dylan, ali no início ela introduz dizendo que aquela é a história dela também, né? Que o Hollis Brown teve 5 filhos e todos passavam muita fome, né? E aí é a história de vida dela também, só que eram 8. Mas ela foi bem apoiada quando ela estudava esse piano, ela tinha uma professora. Ela teve apoio da comunidade, né? Criaram uma conta lá e um fundo. Eunice, como é o nome dela? Eunice Wyden. Eunice Wyden, um fundo Eunice Wyden, que sustentou ela até ela ir para Nova York. Ela foi com essas aulas paga pelas pessoas que frequentavam a igreja que ela foi nesse Instituto Curtis tentar a admissão que foi negada. Nessa canção Brown, eu não sabia que era do Bob Dylan. No final ela diz que todo mundo morreu. É porque o Bob Dylan também, ele escrevia muitas canções de protesto nessa época, né? Dos anos 60. Então ela associou bem. E até quando ela diz que ela gravou aquela Tomorrow is My Turn, do Charles Aznavour, ela diz, mas eu transformei em uma canção de protesto. Eu não conheço a letra original em francês, do Aznavour, mas eu acredito que ela compôs a letra, né, na melodia do Aznavour. Devia ser outra mensagem que passava a canção. E aí ela usa a mesma melodia, mas coloca a letra dela e transforma em canção de protesto. Tomorrow is my turn.